Como ganhar dinheiro com o Arduino? Me fazem constantemente essa pergunta e por isso eu preparei esse vídeo para te dar duas ideias de como você pode ganhar dinheiro com o Arduino. Quem está chegando agora aqui no canal, olha, meu nome é Flávio Guimarães e eu sou formado em Ciências da Computação, especialista em linguagens de programação, Arduino, e já trabalhei mais de 20 anos em grandes multinacionais desenvolvedoras de software. Vamos colocar as nossas ideias para ganhar dinheiro com Arduino? Então vem comigo! Como eu falei nesse vídeo, eu vou mostrar duas ideias de como você pode ganhar dinheiro com Arduino. A primeira delas é com essa placa SIGE. Ela foi feita por um aluno meu lá do curso de Arduino, o Fernando Fernandes. Veja, ele desenvolveu uma placa utilizando o microcontrolador do Arduino, especificamente do Arduino Uno, o ATmega 328. Então ele fez toda a programação com o Arduino, usou o Arduino para um protótipo, para programar, e depois ele desenvolveu essa placa incorporando o microcontrolador programado. O interessante desse exemplo é que se você sabe fazer instalações elétricas, se você for um eletricista, você pode, com essa placa, ganhar dinheiro instalando automação residencial. Então veja, nesse primeiro exemplo, eu vou te mostrar como é fácil a instalação dessa placa, porque toda a programação já está pronta, inclusive um aplicativo também que você baixa para utilizar a placa. Com isso você instala a automação residencial aí na sua casa, para deixar a sua casa mais confortável, mais segura, ou até ganhar dinheiro com esse serviço. Imagine, com muito pouco investimento, você já consegue oferecer um serviço de automação residencial para fazer um upgrade no seu serviço de eletricista. Então veja só, primeiro, como que essa placa será instalada? Olha, aqui na tela você tem um exemplo de conexão. Essa placa ela pode ser ligada diretamente no 110 ou 220 da sua rede elétrica. Ela trabalha tanto com uma tensão quanto com a outra. Além disso, você vai precisar também ligar uma fonte externa de entre 7 e 12 volts, por exemplo, vai atender muito bem. Aqui eu tenho uma fonte de 9 volts, 1 ampere, ligado aqui nessas conexões. Depois, você vai precisar de um módulo Bluetooth. Esse, por exemplo, aqui é um módulo Bluetooth HC05. Pode ser também o HC06. Ambos possuem o mesmo encaixe na placa e ele permite que a gente faça a conexão via celular por Bluetooth para controlar a casa, o alarme, através do seu celular. Bom, nesse caso você encontra tanto a placa quanto esse módulo Bluetooth na Arducore. Então veja que o Fernando Fernandes ele fez o curso de Arduino comigo. Inclusive o curso de Arduino tem um link aqui na descrição, quem quiser dominar o Arduino. Ele já criou o produto, programou, deixou tudo pronto e à disposição para você comprar lá na Arducore. E olha só, lá você encontra a placa pronta e também o módulo Bluetooth. É só um exemplo, uma referência. Agora, além dessas conexões de alimentação e comunicação, você tem também as conexões com as lâmpadas, os dispositivos que você quer controlar na residência. Por isso você tem 8 portas aqui em cima para ligar, por exemplo, aqui em lâmpadas. E olha, você pode ligar diretamente o neutro da rede elétrica nas lâmpadas e a fase você vai ligar no conector da placa e também vai ligar aqui os conectores de output, você vai ligar em cada uma das lâmpadas. Então são 8 saídas, por isso você consegue controlar 8 equipamentos. Além disso, você tem na própria placa botões para ligar ou desligar o acionamento pela placa, utilizado mais na instalação para você ver se está tudo funcionando.
Então, por exemplo, você ligou a placa na rede elétrica, ligou uma saída numa lâmpada. Então você já pode controlar pelo botão na placa se aquela lâmpada está sendo ligada ou não. Você vai fazer as conexões aqui do outro lado com os interruptores. Então, além de você poder controlar todo o sistema pelo celular, você também pode controlar por interruptores na casa mesmo. A dica é que esses interruptores sejam interruptores de pulso. Por exemplo, iguais esses interruptores de campainha. Com um pulso, você faz o acionamento. Então, olha, aqui eu tenho um exemplo. Eu coloquei aqui um botão de pulso. Com um fio fino, eu consigo fazer o acionamento da lâmpada. Eu não preciso de um fio grosso entre o interruptor e a placa, porque esse fio é para apenas dados. Ele não passa corrente elétrica de 110 ou 120 ou 220 por ele. Ele passa uma corrente elétrica muito baixa, uma corrente contínua, apenas de 5 volts. Então, por isso, o fio pode ser bem fino. Os fios normais ficam apenas para a corrente elétrica, entre a placa e as lâmpadas e entre a placa e a energia elétrica. Agora, uma outra alternativa também é você utilizar esses conectores que estão aqui do lado da placa, parecem conectores de internet, né, cabo de rede, mas esses conectores eles servem para fazer a conexão ou da saída. Então veja, você pode ter 8 fios num único conector. Nesse caso você vai precisar ter o alicate para clipar esses conectores. Se não me engano é o conector RJ11, alguma coisa assim, tá? E com isso você tem aqui a saída de 8 fios para ligar em relés e esses relés acionarem as lâmpadas. Tá? É uma alternativa. Mas não precisa porque você pode ligar as lâmpadas diretamente na placa, sendo que ele já tem aqui os triacs, que são componentes similares aos relés, na própria placa. O interessante de triacs é que eles não têm contato mecânico, logo eles não têm uma vida útil tão pequena quanto os relés. Então a placa vai durar mais. E além disso, existe também aqui uma entrada para alarme. Então, por exemplo, um interruptor que você coloque numa porta ou um sensor de presença como um PIR, esses podem ser ligados nessa entrada de alarme e quando você sair de casa, por exemplo, você aciona o modo alarme. Se houver algum acionamento nesses dispositivos de alarme, a placa entra em modo de alarme, avisando o aplicativo. Para utilizar o aplicativo, já existe um aplicativo da placa pronto na Play Store. Então aqui você vai pesquisar na Play Store por SIGE Control, tudo junto, ok? O control é sem espaço. Control. Já vai encontrar aqui esse ícone do aplicativo. Esse é o aplicativo, veja, SIGE Control App. Então você vai instalar o aplicativo. Ele é bem pequeno, por isso a instalação é rápida. E a primeira coisa que você precisa fazer antes de entrar no aplicativo é parear o seu celular com a placa Bluetooth. Inclusive, se você não for utilizar o aplicativo, você precisa, para que a placa funcione, você precisa do módulo Bluetooth, ok? O controlador está programado para procurar pelo módulo Bluetooth. Sem o módulo espetado, ele não vai funcionar. Então, mesmo que não utilize o aplicativo, o módulo Bluetooth tem que estar na placa. Bom, já está instalado. Vamos abrir o aplicativo. Olha, a primeira vez que o aplicativo é executado, ele vai passar aqui por uma apresentação. Então você vai seguir pela apresentação, ele vai mostrar as funcionalidades e aqui no final você clica em ir para o painel. Primeira vez que você entra no painel, ele vai mostrar os dispositivos Bluetooth que você tem pareado. Então veja, se você não pareou o Bluetooth antes, ele não vai aparecer nessa lista. Após parear, então ele já vai aparecer. No meu caso, eu tenho aqui o HC06. Eu vou clicar em conectar. Ele está fazendo já a conexão com a placa. E a configuração prévia que eu tinha na placa, ela já será carregada no painel.
Alguns detalhes eu vou configurar aqui no celular, como por exemplo a descrição de um canal. Eu posso colocar uma imagem aqui no fundo do canal, mas nesse caso aqui então eu tenho os 8 canais e já posso controlar pelo aplicativo. Veja, eu tenho o canal 1 ligando e desligando a lâmpada, eu tenho o canal 8 configurado como um timer, então eu liguei ele. Então, como timer, ele está programado para ficar ligado por 1 minuto. Imagine que você pode colocar uma lâmpada com essa função timer na saída da sua casa. Quando você aciona, ela fica ligada e dá tempo de você fechar a casa, chegar ao carro e depois automaticamente a lâmpada apaga. Isso você configura quanto tempo que a lâmpada ficará acesa e qual canal tem a função de timer. Isso você pode configurar. Outras funções também nós vamos encontrar aqui nesse botão funções e temos aqui esse alerta vizinho, alterar área externa. Então veja, em alterar área externa eu desligo toda a área externa ou ligo novamente. Então também dos 8 canais eu configuro quantos eu quero que seja a área externa e quantos serão a área interna. Por isso eu posso, por exemplo, de dentro de casa, ligar toda a área externa ou desligar. Posso também acionar esse alerta vizinho. Olha que legal. Isso o Fernando ele pensou, ficou muito legal. O alerta vizinho faz com que toda a iluminação da área externa fique piscando. Eu posso também acionar o alarme manualmente. Veja, sistema de alarme, ativar. Então, ou o alarme é acionado via sensores ou acionado manualmente. Uma vez que ele está em modo alarme, ele faz com que toda a área externa fique monitorada. Caso um sensor detecte movimento, ou, por exemplo, o sensor numa porta detecte a abertura da porta, ou alguém acione alguma lâmpada da área externa, como por exemplo eu vou fazer agora. Vamos supor que nós temos a área externa aqui, alguém foi lá e acionou a área externa. Bom, essa é uma das maneiras que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo de como você pode ganhar dinheiro com o Arduino utilizando a placa desenvolvida pelo Fernando Fernandes. A segunda maneira é desenvolver uma solução com o Arduino como o Fernando Fernandes fez. O Arduino em si, você não vai chegar e conectar em algum produto final. Você não vai entregar um produto com o Arduino ali dentro. Mas o Arduino serve para você colocar a sua ideia em funcionamento, testar, programar, ajustar. Depois que esse seu equipamento, essa sua ideia, estiver em prática e funcionando, então você pode desenvolver uma placa como o Fernando fez, uma placa pronta, e colocar o microcontrolador do Arduino nessa placa. Ele estará já programado e você pode utilizar o próprio Arduino para programar novamente. Então, nesse caso aqui, inclusive o Fernando, ele colocou o microcontrolador encaixado. Ele tem aqui embaixo um soquete que permite o encaixe do microcontrolador. Com isso a gente pode retirar o microcontrolador da placa, sem nenhuma solda, colocar esse microcontrolador na placa do Arduino e programar o que a gente quer. Depois eu volto a conectar o microcontrolador na placa e a placa está funcionando com o novo programa. Então veja que dá para fazer muita coisa. A imaginação é o seu limite. Se você quiser dominar o Arduino para efetivamente colocar o que você imagina em prática, eu te sugiro o curso de Arduino.net. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link, está aparecendo aqui na tela. Lá no site você tem todas as informações sobre esse curso. Te espero lá, hein? E olha, parabéns ao Fernando Fernandes por ter feito essa excelente solução. Você que é eletricista, você pode comprar essa placa, o módulo Bluetooth lá na Arducore e já oferecer para seus clientes automação residencial de última geração. Gente, muito obrigado pela sua participação, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!